Aqui, hoje, professora Cediane Maia, vice-prefeita do município de Pinheiral. Estou aqui onde Pinheiral começou. Aqui surgiu a minha querida Pinheiral. Aqui estamos nas terras do antigo Barões do Café, os Breves. Esse era o suntuoso casarão onde eles viviam. Mas para que a gente entenda um pouquinho melhor isso tudo, é preciso dizer que hoje, nessas terras, funciona o Instituto Federal de Educação, do Rio de Janeiro, né? Mas esse Instituto Federal, ele realmente é originário dessa fazenda dos Breves. Quando os Breves morreram, eles não tinham herdeiros. Então as terras foram para a União, foram parar nas mãos da União. E nesse contexto, várias instituições se instalaram nessas terras dos Breves. Aqui funcionou a primeira, nessas terras, aqui funcionou a primeira escola de veterinária do Brasil. Os primeiros veterinários do país foram formados aqui. Também funcionou o posto zootécnico, tinha gado de corte, de leite, da mais fina genética no posto zootécnico. Funcionou também um patronato. O patronato é uma espécie de escola interna, né? E depois o Colégio Agrícola Nilo Peçanha. É a mais extensa história é com o Colégio Agrícola Nilo Peçanha. O Colégio Agrícola Nilo Peçanha, hoje Instituto Federal de Educação, ele atendia alunos do Brasil inteiro. E esses alunos eram muito conceituados, eram considerados formadores de opinião. Por aqui passaram pessoas que foram ministros no futuro, generais, pessoas que passaram por aqui, pelo Colégio Agrícola Nilo Peçanha, hoje Instituto Federal de Educação. Então, um pouquinho desse prédio aqui. Essas ruínas, outrora, já foi de um belíssimo casarão, de um prédio suntuoso, elegante e muito bem equipado. Os Breves eram muito voltados para a arte e eles tinham ali quadros vindos de artistas renomados europeus, os móveis vinham da Europa, tapetes persas, objetos de porcelana fina, uma maravilha. Era realmente um espaço artístico sem tamanho. Eu até cheguei a conhecer intacto ainda, não na época dos Breves, é claro, mas como aluna eu visitava muito, como professora também aqui do município, visitei muito o casarão ainda inteiro, né? Mas infelizmente, nas manutenções, nas hierarquias porque ele passou, né? Ele estava com o Ministério da Agricultura, depois ele foi para a Universidade Federal Fluminense. E nessa história, ninguém era dono de ninguém. E numa situação dessa, aconteceu um incêndio e nós perdemos a nossa principal obra histórica e de arte do nosso município, que era o Casarão dos Breves. Os Breves tinham também, que mantinham aqui, uma orquestra com o povo escravizado. Eles traziam maestros da Europa e os instrumentos todos importados. Eles eram tão voltados para a arte que eles se preocupavam muito com esses detalhes, né? Então aqui tinha uma orquestra do povo escravizado. O povo escravizado sofreu muito nessa fazenda também. A gente não pode deixar de registrar isso. Foram pessoas que foram retiradas de seu país, de suas famílias, de seus hábitos, para viver num país totalmente diferente, com cultura diferente, com clima diferente. Então esse povo que viveu aqui nessa fazenda foi um povo sofrido. E esse povo sofrido é a nossa herança genética. Porque aqui em Pinheiral, a gente tinha, na colonização, nós tivemos portugueses, italianos, espanhóis, e o povo escravizado na sua maior quantidade, digamos assim. Eu não posso precisar percentuais, mas o percentual realmente é considerável, né? Então, vários povos formaram a nossa genética, e a nossa cultura também. Por isso Pinheiral tem tanto artista, né? Porque a gente vem de uma história
também artística. E aqui viviam então os breves. Os breves morreram e não tinham herdeiros. Então as terras foram para a União. Por isso que a gente tem todo esse contexto lá do Instituto Federal de Educação, dessa coisa toda, aqui em Pinheiral. Mas não posso deixar de falar da Estrada de Ferro. A Estrada de Ferro, a estação de Pinheiral, ela foi construída nesse mesmo contexto, para alavancar essa fazenda. Né? Esqueci um detalhe fundamental. Aqui os reis da Bélgica foram recebidos e pernoitaram, dormiram aqui, desembarcaram na estação de Pinheiral e vieram para cá. Então a estação ela tem a mesma importância da Fazenda São José dos Pinheiros, nessas terras que estamos hoje, tem a mesma importância para o desenvolvimento de Pinheiral. E Pinheiral nem sempre foi Pinheiral. Né? Pinheiral antes era Pinheiro. Só que Pinheiro já existia o município em São Paulo. Então aí o nome precisou ser trocado para Pinheiral. Que, diga-se de passagem, nem tantos pinheiros temos. Né? Na verdade, a gente tem muito IP. Se fosse pelo nome, nos chamaríamos, a Pinheiral se chamaria IP, porque o que a gente tem é muito IP nessa cidade. Mas a rede ferroviária ela tem importância muito grande, porque todo o comércio nosso fluiu a partir daí. Né? A Fazenda dos Breves tem muita história também, né? Histórias verídicas e não verídicas, fantasiosas. Por exemplo, dizia-se que mais ou menos nessa direção da frente do casarão tinha uma espécie de calabouço, um túnel. Ninguém nunca comprovou isso, né? Mas, segundo dizem, era um túnel por onde o povo escravizado, né? O povo que eles escravizaram, passavam para sair. Tinha a história também do capitão Matassete, que era o capitão do mato. Isso ninguém comprovou também. O capitão Matassete seria um caçador do povo escravizado, porque a gente não tem notícia de quantas pessoas, como era o fluxo aqui do povo escravizado, se tinha fuga, se não tinha, eu pelo menos não tenho essa informação, mas vou buscar. Mas a gente tem a história do capitão Matassete, que era um capitão do mato, né, que a gente conhece como capitão do mato, e a história do calabouço, a história do túnel, que atravessaria, segundo dizem, a linha para o lado de lá. Mas, na verdade, existia realmente uma espécie de viaduto pequeno, em frente, na direção onde está o auditório do Instituto Federal de Educação, tinha um pequeno viaduto que era para passar o gado por baixo, para o lado de lá, que as terras também pertenciam aos breves. Então, acredita-se que essa história tenha sido criada até por conta desse pequeno viaduto, porque quem conta um ponto, quem faz um conto, aumenta um ponto. Então, aqui tem muita coisa. Hoje seria impossível a gente falar de toda a história que tem aqui, mas a gente vai continuar falando sobre isso, sobre a história aqui, mais informações sobre essa magnífica propriedade que hoje está nas terras de Pinheiral, que deu origem ao nosso querido Pinheiral. Aqui tem muita história, aqui tem muita coisa ainda para ser desbravada. Tem coisas que a gente ainda nem conhece, mas que a gente também busca conhecer. No livro Pinheiral, a História que o Povo Conta, a gente tem textos, a gente fala sobre isso lá, né? E foram textos fornecidos por pessoas que conhecem a história um pouco mais que eu sou só uma estudiosa da história, mas Pinheiral tem pessoas que conhecem mais ainda essa história. Eu gostaria de citar até o historiador Dr. Adair, que é uma pessoa que me ajudou muito na época da organização do livro. Mas aqui a gente relata, muito interessante, que aqui os meninos que estudavam vinham de longe para cá, essa é muito importante, eles eram tão renomados, que a ditadura se preocupava com eles. Você vê, os meninos que estudavam aqui, vindo de longe, de Pará, Roraima, Rondônia, Rio Grande do Sul. O meu avô mesmo foi um dos alunos daqui, vindo do Rio Grande do Sul. Então, essas pessoas eram renomadas, que na época da ditadura, quando não se podia se colocar opinião, a democracia existir plenamente, as pessoas não podiam, se preocupavam tanto,
que prendiam os meninos. Eles eram retirados daqui e levados por conta das opiniões deles. Eram formadores de opinião, né? Então, você vê a importância desse prédio, a importância dessa fazenda, a importância dessa instituição de educação que está ocupando esse espaço hoje. Não poderia ser melhor. Ter uma instituição de educação nesse espaço onde você vai preservar a história, onde você vai preservar a cultura, porque a educação tem essa vertente, né? De manter viva a história, a cultura de um povo. Grata por assistirem, né? E se gostou, deixe um comentário, compartilhe, porque vai ajudar a gente a divulgar a história do nosso município. E nos próximos, eu trarei mais informações sobre essa fazenda São José dos Pinheiros, tão importante para o desenvolvimento econômico do nosso país e de Pinheiral, e tão importante na história do nosso país e da nossa cidade. Não esqueçam, compartilhe, deixe um comentário e trarei mais informações e curiosidades no próximo vídeo.